Olá, turma do primeiro ano, professor Vinícius Leão aqui. Nós vamos estudar agora uma civilização que é muito cara a todos nós, principalmente porque o nosso país é formado basicamente por cristãos, de maioria religiosa cristã. Daí que a gente conhece bastante essa civilização, que é a civilização hebraica dos povos hebreus. Eu sempre falo, de todas as civilizações da antiguidade, talvez a que nós mais tenhamos relacionamento e conhecimento por conta da nossa religião ou não, ou também por conta da nossa cultura ocidental, que é basicamente ainda muito marcada pela religião judaico-cristã, nós temos muito contato com os hebreus. Então, a gente tem muito contato com eles, principalmente aí para quem gosta de ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, para quem cultiva aí a sua fé cristã, tá certo? Os hebreus são um povo muito caro a todos nós, tá bom, gente? Muito especial a gente conhecer um pouco aqui nessa aula sobre os povos hebreus. Aqui nessa imagem nós já temos uma representação daquele que é o patriarca, tá certo? O patriarca que está segurando este homem aqui é o Abraão. Abraão é o chamado pai da fé. Que fé? A fé em um único Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus dos hebreus é o único Criador, tá certo? Criador do céu e da terra. Para os hebreus só há um Deus. Essa informação é muito cara a eles, tá, gente? Já digo de antemão que foi a primeira civilização da antiguidade a abraçar o monoteísmo. Crença em apenas um só Deus. Apenas um Deus. Vamos lá, os hebreus, eles se fixaram, seu povo, próximo ao Rio Jordão. Estava lá por volta do século 18 a.C. Abraão, pastor, agricultor, na proximidade da cidade de Ur, na Mesopotâmia, até que um certo dia esse pastor hebreu vai receber um WhatsApp do próprio Deus. E nesse WhatsApp, Deus falou com Abraão para ele realizar uma missão. Tá aqui, cara, tua missão é conduzir o povo na busca por boas pastagens, na busca por um lugar onde o teu rebanho vai ser feliz. Então, Abraão e sua gente e os seus rebanhos vão deixar a Mesopotâmia e depois de muito caminhar vão chegar na região prometida por Deus, Canaã, que é o que a gente entende como país da Palestina, e ali vão se fixar. Segundo a Bíblia, essa era a terra que Deus reservava aos hebreus, a terra prometida, tá certo? A economia vai ser baseada no pastoreio e na agricultura nesse lugar. E a religião hebraica é uma religião monoteísta, como eu estava falando. Mono, um. Theos, teísta, Deus. Um só Deus. Eles não viviam o que muitos na antiguidade viviam, que era a monolatria. Acreditavam em um Deus, mas... Aliás, seguiam um Deus, mas acreditavam que existiam também outros deuses. Não, eles acreditavam que não existiam outros deuses. Só há um Deus. Escuta, Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor, tal como está lá no livro do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro do Gênesis. Esses 5 livros da nossa Bíblia, não é, que a gente conhece como Bíblia, é a Torá para os judeus. O que é Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso é muito importante porque a maior fonte histórica para se estudar os hebreus são os livros bíblicos, principalmente o Pentateuco ou a Torá, como os judeus chamam. Eles estudam muito, eles leem muito a Torá, tá certo? Porque é a partir daí que eles têm um relacionamento com Deus, esse único Deus. E Deus se relaciona com esse povo, estabelecendo para eles princípios éticos, comportamentais. É por isso que a gente pode denominar o monoteísmo hebraico como sendo um monoteísmo ético, porque tem a ver com uma conduta de vida, com uma ética, com um pensamento sobre a vida, sobre como viver nesse planeta, ok? Na questão dos hebreus, nós vamos ter as chamadas Era dos Patriarcas, a Era dos Juízes e a Era dos Reis. Primeiramente com os patriarcas, não é? Abraão, que vai abraçar o monoteísmo, vai chegar à terra prometida, Canaã. Depois de alguns anos, vai vir um período de seca. Os hebreus vão ter que sobreviver aonde? No Egito.
liderados pelos Ixos, povos da Antiguidade Oriental, que vão ali se relacionar com os egípcios de uma forma amistosa. Contudo, os Ixos vão embora do Egito. Os hebreus ficam lá, e os hebreus vão ser tidos pelos faraós egípcios como inimigos, aliados dos povos estrangeiros. É aí que vai ter a escravidão no Egito, tá? Logo após ali o governo de José do Egito, como a gente vê na Bíblia, nós vamos ter a escravidão no Egito. Muitos séculos os hebreus vão ser escravos no Egito, e aí vem a história de Moisés, como a gente conhece, onde nós vamos ter relatado no livro do Êxodo a fuga do Egito. Tá certo? A fuga do Egito, os hebreus vão caminhar durante 40 anos atravessando o deserto para voltar para Canaã, fugindo da escravidão no Egito. Essa questão de Moisés, ela é muito importante para os hebreus por causa da lei mosaica, do decálogo, dos 10 mandamentos, que vão ser dados a Moisés pelo próprio Deus ali nessa travessia, nesse êxodo, nessa fuga, tá certo? No entanto, o que vai acontecer? Nós vamos ter a era dos juízes, entre eles Josué, o próprio Sansão, o próprio Samuel, o profeta Samuel. Mas, diante dos conflitos com outros povos, os hebreus vão achar por bem ter quem? Ter um rei. O primeiro rei deles vai ser Saul, depois Davi, depois Salomão, e por aí vai, tá certo, gente? Mas nessa volta a Canaã, nós vamos ter o reino dos hebreus sendo dividido por meio desses reis, tá certo? Então vai ter em 930 uma insatisfação do povo e disputas internas que vão levar à divisão do reino em 2 unidades, tá, gente? O reino de Israel, formado por 10 tribos e com capital na Samaria, e o reino de Judá, composto de 2 tribos com capital em Jerusalém. Em 722 a.C., o reino de Israel vai ser conquistado pelos assírios. O reino de Judá, por outro lado, vai sobreviver sem conquista de outros povos até 587, quando vai ser arrasado pelos caldeus, que vão destruir o templo de Jerusalém e vão levar milhares de hebreus como prisioneiros para a Babilônia. Esse episódio vai ficar conhecido como o quê? Cativeiro da Babilônia, tá certo? Depois, os persas vão conquistar a Babilônia em 539 a.C. e vão permitir que os hebreus regressem a Judá, formando de novo o reino de Judá. Muitos então vão retornar, reconstruir o templo de Jerusalém, tá certo? E nos séculos seguintes, os descendentes de Judá, os judeus, vão ser conquistados sucessivamente por outros povos, até que vão acabar caindo na mão dos romanos. E é aí que nós vamos ter o período em que Jesus Cristo nasce, não é? Jesus Cristo nasce nesse período de domínio do Império Romano. Basicamente, gente, eu queria trazer essas informações para vocês sobre os hebreus, destacando principalmente a questão de que esse povo da Antiguidade Oriental foi o primeiro povo a abraçar o que? O monoteísmo. Esse monoteísmo tem um princípio ético de conduta que está sintetizado a partir do decálogo, dos 10 mandamentos, que é o que forma, basicamente, as religiões do livro, como são chamadas, que são as 3 maiores religiões da humanidade até os dias atuais, que são elas o próprio judaísmo, não é? O cristianismo e o islamismo. Sim, o islamismo também tem base no Pentateuco ou na Torá, como os judeus denominam. Eu espero que vocês estudem bastante esses assuntos. Até a próxima aula. Um abraço, gente!